Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu digo-vos a verdade: a vós convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se for, eu vou-lo enviarei. E ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado e à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo Dom Prior, caríssimos irmãos, queridos fiéis, como se prolonga esta situação de confinamento e que muitos se queixam de estarem mais expostos a situações de conflito doméstico, porque já não se aguentam os nervos. A providência fez com que a epístola de hoje falasse da ira. É útil, portanto, que meditemos um pouco nesta paixão para aproveitar da situação e crescermos nas virtudes que justamente guiam esta paixão, dão a medida que Deus quer que tenhamos no uso desta potência de nossa alma. É preciso lembrar, antes de tudo, que a ira não é em si um pecado, porque foi feita por Deus, Deus que criou todas as coisas e que, como está dito no Gênesis, viu que todas eram boas, inclusive a ira. Ela não começou com o pecado de Adão e Eva, mas sim com a criação. O que começou com o pecado original foi o mau uso da ira. Excesso ou falta dela. Ela é, portanto, uma paixão que nos foi concedida para vencermos os obstáculos. Tudo aquilo que exige esforço na nossa vida será superado com o auxílio desta paixão. Os senhores veem por aí mesmo quão útil é ela, se for bem usada. Peca-se ou por falta ou por excesso de ira. A falta dela é menos frequente que o excesso, porém mais frequente que pensamos. Há, às vezes, personalidades amorfas, gasosas, por assim dizer, que aceitam qualquer contorno que se lhes seja imposto do exterior, incapazes de reagir a uma injustiça, seja contra elas mesmas, seja contra o próximo, e assim incapazes de contribuir para o bem comum.
Essas pecam por falta de ira, e existe uma expressão importada da Gália, peço Vênia para registrá-la aqui, apesar de um tanto prosaica, ela descreve bem esse tipo de disposição de espírito, de caráter de nouilles, macarrão cozido, personalidade de macarrão cozido. Assim dizem eles porque é algo de mole que recebe qualquer forma que se lhes imponha. Não é glorioso para nós, tampouco glorioso para nosso Criador, que nos fez com essa paixão, não para ser guardada no armário e esquecida, mas para ser bem utilizada na medida em que Ele previu e que nos inspira pelo Espírito Santo. Mas há também o excesso de ira, mais frequente, mais perigoso, aquele que nos faz adotar um comportamento animalesco, mais digno de bichos e de animais racionais, nos faz perder o controle das palavras, nos faz deixar de raciocinar e nos faz, talvez a consequência, a pior de todas, nos faz perder a previsão das consequências de nossos atos. Não é preciso descrever mais para que os senhores tenham diante do Espírito aquele que se encontra em excesso de ira. Se quisermos vislumbrar os remédios, as soluções para aprendermos a nos manter no meio termo da virtude com relação a essa paixão, há um meio termo. É útil percorrer os diferentes objetos com os quais a ira pode ter relação. E eles se resumem a 5. 2 abaixo de nós, 2 à nossa altura, 1 acima de nós. Os 2 abaixo de nós são as coisas irracionais, animadas ou inanimadas. São também os inferiores a nós, em termos de autoridade. Os 2 à nossa altura são nós mesmos e o próximo. Acima de nós estão nossos superiores. Quanto aos 2 inferiores, é preciso saber, em primeiro lugar, que as coisas inanimadas e aquelas que não têm razão nunca têm culpa. Se, portanto, elas não fazem o que queremos, é culpa nossa. Ou, pelo menos, não é culpa delas, é vontade do Criador. Irar-se, portanto, contra as máquinas e os bichos e etc., é perfeitamente irracional. E devemos considerar isso antes de manifestar esse tipo de reação. Depois, os nossos inferiores, quer dizer, aquelas pessoas, almas imortais, que a providência colocou sob nossa autoridade. Aí é preciso ter mais cuidado. É preciso usar da ira quando merecem, mas não deixemos que a ira nos use. Usar da ira não é ser usado pela ira. Também há a correção por ira e a correção com ira. São João Maria Vianney dizia aos pais para nunca corrigirem por ira. Quer dizer, nunca deixarem que esta paixão se torne o motor principal de uma correção. Mas isso não quer dizer que nunca devamos corrigir com ira.
quer dizer, com a ira medida, comedida. E isso quer dizer proporção. Para toda falta há uma correção proporcional, coisa que São Bento pede, por exemplo, que é difícil encontrar, mas se rezarmos, se pedirmos ao Espírito Santo, ele dará certamente àqueles que têm missão de corrigir. E São Paulo diz aos Colossenses, aos pais, depois de lembrar aos filhos que é preciso respeitar os pais, e diz também aos pais, nolite ad iracundiam provocare filios vestros, ne pusilo animo fiat. Não provoqueis vossos filhos a ira, para que não se tornem pusilânimes. É preciso, portanto, observar esta medida, esta proporção, para que o caráter do educando se desenvolva como Deus quer. Cheguemos, então, aos dois objetos que estão à nossa altura, nós mesmos e o próximo. Quanto a nós mesmos, é preciso também evitar excesso de ira. Aqueles que se impacientam em demasia não progridem na vida espiritual. É preciso ter consigo paciência e firmeza ao mesmo tempo. E como a medida de amor do próximo se toma da medida de amor por nós mesmos, com o próximo há também esta medida, porém, como somos inclinados a julgar mais severamente o próximo que nós mesmos, tenhamos um pé atrás, sejamos mais inclinados à indulgência para com o próximo que à indulgência para conosco mesmos. Enfim, com relação a nossos superiores, todos nós os temos. É Deus em nossa vida? Representam eles até mesmo o poder civil? Lembremos-nos disso. Representam a intervenção divina em nossa vida. É preciso, então, em primeiro lugar, a paciência. É preciso também um exame de nós mesmos, porque muitas vezes nossas reivindicações são mais fruto de nossa imaginação do que algo de objetivo, e então terão as autoridades razão em recusar o que pedimos. Se depois de exame nos parece ser justo o que pedimos, então tentemos resolver verbalmente, racionalmente. A conversa é um modo de solução eminentemente racional, dos animais racionais. Alguém já viu um bicho resolver seus problemas com uma conversa? E é também nobre, caríssimos fiéis, porque assim supomos em nosso superior a capacidade também de ver objetivamente os problemas e assim resolvê-los. E se ainda assim não conseguimos, não achamos solução, sejamos pacientes ainda. Pode ser muito bem a mão de Deus que quer que avancemos na vida espiritual. E somente em casos extremos e por razões graves é que o distanciamento pode ser a solução. Eis então pintados os meios, os remédios que podem nos ajudar a achar esse meio termo tão necessário para usarmos dessa paixão. E agora alguns remédios gerais
para finalizar, e em primeiro lugar, a oração. Esse evangelho de hoje fala já do Espírito Santo, e a liturgia nos prepara para a chegada deste Paráclito. Quem negligencia a oração nunca poderá vencer seus excessos ou sua falta de ira. E junto com a oração, essa oração de pedido, confiante, há também o exame sobre nós mesmos. Por que foi que caí tal vez? Qual era o motivo que me impelia a essa falta? Tinha eu ou não tinha razão? E o exame sincero nos leva muitas vezes a aprender a nos moderar. Em seguida, a consideração dos prejuízos que nos vêm das desordens quanto à ira, prejuízos quanto ao próximo, magoar o próximo, fazer coisas das quais nos arrependemos em seguida, o bem comum fica ferido. Há também prejuízos quanto às correções feitas com ira demasiada são muitas vezes intempestivas, desproporcionais e infrutíferas, eis o pior. E ainda o prejuízo material. Quantos são aqueles que quebraram máquinas e demais objetos perfeitamente inocentes, simplesmente porque não conseguiram dominar-se? Enfim, o prejuízo para a inteligência. São Tomás assinala que essa paixão, quando não dominada, obscurece nossa razão, nosso poder de raciocinar, e é assim que conseguimos ter tantas atitudes inconsideradas. E é por isso que se assemelha a atitude do irado à atitude do irracional, do bicho. É um prejuízo grave. Peçamos então ao Espírito Santo, em primeiro lugar, mencionado no Evangelho. Peçamos a Nossa Senhora, essa mãe tão atenta, tão capaz de nos levar à felicidade. Peçamos que ela nos ajude a encontrar agora o terceiro remédio, natural. Se hoje muitos reclamam que estão caindo no excesso de ira porque estão confinados em casa, deveriam pensar um pouco se alguns passos no sol não lhes faria bem. Se de fato há um equilíbrio na vida que levam, na vida natural que levam. Vejam bem, a natureza é tanto feita por Deus quanto a sobrenatureza. E pedir a Deus auxílio sobrenatural, esquecendo-se completamente do natural, é incompleto. Oração, consideração dos prejuízos e vida natural equilibrada, eis os meios gerais para mantermos nossa ira sob medida. Isso que nos alcançará o Espírito Santo com sua esposa, nossa Mãe Santíssima, para assim nos prepararmos melhor para Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.